Você sabia que o homem que escreveu que todos os homens são iguais escondia um segredo tão perverso que a sua própria família jurou levá-lo para o túmulo? Estamos a falar de uma traição de sangue, de um pacto silencioso feito nas sombras e de uma menina de 14 anos que se tornou a obsessão do homem mais poderoso do mundo. Como é que o presidente dos Estados Unidos conseguiu manter uma segunda família escravizada debaixo do nariz da nação durante 38 anos? E a pergunta que ninguém tem coragem de fazer: será que foi amor ou foi o abuso de poder mais sofisticado da história? Hoje, vamos reabrir os arquivos que eles tentaram queimar. Vamos revelar o teste de DNA que calou os historiadores e expor a gaiola dourada, onde a irmã da esposa morta foi mantida como prisioneira de luxo. Não saia daí, porque no final deste vídeo vou contar-lhe a traição final, o golpe cruel que Jefferson deu no seu leito de morte e que vai fazer o seu estômago revirar. A verdade ficou escondida por 2 séculos, mas hoje ela vai ser revelada. Vamos a isto. Callender escreveu com a fúria de um homem traído, pois ele fora, em tempos, um aliado de Jefferson, um homem que fizera o trabalho sujo para o Partido Republicano, mas que se sentira abandonado e ignorado quando o seu patrono chegou ao poder. A vingança dele foi expor o segredo mais bem guardado da plantação de Monticello. Com uma clareza brutal, o jornalista revelou ao mundo que o presidente, o homem que imortalizou a frase de que todos os homens são criados iguais, mantinha na sua própria casa, sob o seu teto e sob o seu domínio absoluto, uma concubina. O nome dela foi impresso para que todos vissem: Sally. O artigo dizia que Jefferson a amava há muitos anos, que ela lhe dera vários filhos e que essas crianças, nascidas na escravidão, corriam pelos campos de Monticello com os traços inconfundíveis do chefe de Estado, com o mesmo nariz, os mesmos olhos, o mesmo tom de pele que desafiava a linha entre o branco e o negro. Foi um golpe calculado no coração moral da jovem república. A nação americana ficou em estado de choque absoluto, paralisada pela audácia da acusação. Os inimigos políticos de Jefferson, os federalistas, agarraram a história como se fosse um presente divino, reproduzindo-a em jornais de Nova York a Boston, alimentando um frenesi mediático que duraria meses. Caricaturas obscenas começaram a aparecer, retratando o filósofo de Monticello não como um sábio, mas como um homem dominado pelos seus instintos mais baixos, um hipócrita que pregava a virtude pública enquanto vivia em pecado privado. Sermões nas igrejas condenavam a imoralidade do líder, questionando como Deus poderia abençoar uma nação governada por alguém que quebrava as leis sagradas do matrimônio e da decência racial da época. O escândalo não foi apenas um ruído de fundo, foi um terremoto cultural que abalou os alicerces da presidência. No entanto, no centro deste furacão, Thomas Jefferson permaneceu imóvel, como uma estátua de mármore fria e impenetrável. Ele nunca respondeu publicamente ao artigo de Callender, nunca enviou uma carta aos jornais para negar as acusações, nunca subiu a um pódio para defender a sua honra ou a honra da mulher que ele mantinha em cativeiro. O seu silêncio foi ensurdecedor, uma estratégia deliberada de quem sabia que qualquer resposta apenas daria mais oxigênio ao fogo. Mas para muitos, aquele silêncio não era dignidade, era uma confissão. Era a prova de que Callender, apesar do seu ódio e da sua amargura, tinha tocado numa verdade que Jefferson não podia refutar sem mentir descaradamente perante a nação. Ele escolheu deixar a tempestade passar, confiando que o seu poder e o seu prestígio seriam suficientes para o proteger das consequências, e em grande parte ele estava certo. Mas o que James Callender publicou, por mais chocante que fosse, era apenas a ponta de um iceberg muito mais profundo e perturbador. O jornalista sabia que Sally era uma escrava, sabia que ela tinha filhos,
mas talvez não compreendesse a totalidade da tragédia grega que se desenrolava nas colinas da Virgínia. Ele não sabia, ou não quis explorar, a complexidade emocional e genealógica que tornava aquela relação não apenas um escândalo sexual, mas um drama familiar perverso. A história que Callender lançou ao mundo era sobre luxúria e hipocrisia, mas a verdade era sobre sangue, promessas quebradas e um passado que se recusava a morrer. O público via uma escrava sem rosto, mas Jefferson via nela algo muito mais perigoso e sedutor. Ele via o passado. E para entender por que o homem mais poderoso da América arriscaria tudo por esta mulher, precisamos de recuar no tempo, muito antes de 1802, para desvendar quem era realmente esta figura misteriosa chamada Sally. O pai delas era John Wales, um rico advogado, comerciante de escravos e dono de plantações, o sogro do próprio Thomas Jefferson. Após a morte da sua terceira esposa, Wales iniciou uma longa relação com uma das suas escravas, Elizabeth Betty Hemings. Desta união nasceram 6 filhos, entre eles uma menina de pele clara e cabelo liso chamada Sally. Isto significava que quando Thomas Jefferson se casou com Martha, ele entrou numa família cuja estrutura de poder estava completamente distorcida pela escravatura. A sua esposa tinha meios-irmãos que eram propriedade do seu pai, tios e tias, que podiam ser comprados e vendidos. E quando Martha morreu, em 1782, a sua herança para Jefferson não consistiu apenas em terras e dinheiro. Consistiu numa herança de carne e osso. Ele herdou a família Hemings inteira, e com eles a pequena Sally, que na altura tinha apenas 9 anos. Ela era, simultaneamente, sua propriedade e sua cunhada. Esta revelação transforma o escândalo de um simples ato de hipocrisia para um drama familiar de proporções shakespearianas. Pense na perversidade do destino. O homem que se trancou no seu quarto durante 3 semanas, louco de dor pela perda da sua esposa, tornou-se dono legal da irmã mais nova dela. Uma criança que carregava o mesmo sangue, a mesma genética, os mesmos traços que ele tanto amara em Martha. Sally Hemings não se parecia com as outras crianças escravizadas nos campos de Monticello, porque, biologicamente, ela não o era por completo. A sua aparência era um testemunho vivo do segredo da família Wales. Ela era um eco, um sussurro do passado. Um fantasma que caminhava pelos mesmos corredores onde a sua irmã reinara como senhora da casa. Conforme Sally crescia, a semelhança com a falecida Martha tornava-se cada vez mais perturbadora. Testemunhos da época descreviam-na como sendo poderosamente bonita, com uma pele tão clara que poderia facilmente passar por branca. Tinha o mesmo cabelo castanho avermelhado, a mesma estrutura facial delicada, os mesmos maneirismos. Para Jefferson, olhar para Sally deve ter sido como olhar para um espelho distorcido do tempo, vendo a sua esposa morta renascer diante dos seus olhos, mas numa forma mais jovem, mais vulnerável e, crucialmente, numa forma que lhe pertencia por completo. Não era uma igual, não era uma esposa que ele tinha de cortejar. Era uma propriedade que ele podia controlar, educar e moldar à sua vontade. A relação deles não nasceu apenas do desejo, mas de um luto doentio e de uma oportunidade macabra que só o sistema da escravatura poderia proporcionar. Como é que um homem convive com o facto de ser dono da irmã da mulher que jurou amar para sempre? Como é que ele olha para o rosto dela todos os dias, um rosto que é um memorial vivo do seu maior amor e da sua maior perda, e a vê não como família, mas como um objeto na sua posse? Esta não era apenas uma questão de poder, era uma questão de psicologia profunda e retorcida. Sally Hemings era o tabu encarnado, a manifestação física de todos os segredos sombrios que a elite da Virgínia preferia ignorar. Ela era a prova viva de que as linhas entre mestre e escravo, entre família e propriedade,
eram terrivelmente tênues e frequentemente cruzadas na escuridão da noite. O escândalo que explodiu em 1802 estava a arranhar a superfície de uma ferida que vinha a apodrecer há mais de uma década. Uma ferida que começou a abrir-se no momento exato em que a esposa de Jefferson deu o seu último suspiro. Dizem os relatos históricos, passados de geração em geração, através da tradição oral da família Hemings, que Marta, ciente de que o seu fim estava próximo, olhou nos olhos do marido e arrancou-lhe uma promessa solene. Ela sabia como eram as madrastas. Ela própria vira o sofrimento que o segundo casamento do seu pai trouxera. Não queria que os seus filhos, as suas preciosas meninas, fossem criadas por uma estranha que poderia não as amar. Com a pouca força que lhe restava, Marta fez Thomas jurar que nunca mais se casaria. Nunca substituiria a mãe dos seus filhos por outra mulher legítima. Jefferson, devastado, prometeu. Ele selou aquele pacto com lágrimas e juramentos sagrados, condenando-se a uma vida de viuvez pública e solidão oficial. Quando Marta finalmente partiu, em setembro daquele ano, Jefferson entrou num estado de colapso absoluto, desmaiou e teve de ser carregado para fora do quarto. Passou 3 semanas trancado na sua biblioteca, andando de um lado para o outro incessantemente, um homem assombrado pelos fantasmas do que tinha perdido. Mas enquanto o senhor de Monticello se afundava na sua dor aristocrática, a vida na plantação continuava, impiedosa e cruel. Com a morte de Marta, a gestão da casa teve de ser reorganizada, e foi então que a outra família, a herança viva de John Wales, começou a aproximar-se perigosamente do centro do poder. A família Hemings, liderada pela matriarca Elizabeth Hemings, já ocupava uma posição de destaque entre os escravos, mas agora a sua presença tornava-se vital. E entre eles estava a pequena Sally, uma menina de apenas 9 anos, com os seus grandes olhos expressivos e a pele clara que denunciava a sua linhagem proibida. Ela não foi enviada para os campos de tabaco para queimar sob o sol inclemente da Virgínia. O seu destino, tal como o da sua mãe e dos seus irmãos, estava ligado à Casa Grande. Ela foi trazida para dentro, para os corredores onde o luto de Jefferson ainda ecoava, para servir, para estar presente, para observar. A perversidade da situação era palpável, embora ninguém ousasse falar dela em voz alta. A menina que agora corria pelos corredores, ajudando as amas e aprendendo os ofícios domésticos, era a tia das filhas de Jefferson. Ela era sangue do mesmo sangue que a mulher que acabara de morrer naquela cama. Enquanto Jefferson olhava para suas filhas legítimas, Patsy e Polly, procurando nelas os traços da mãe perdida, a verdadeira cópia, o reflexo mais fiel e inquietante, estava ali mesmo, vestida com as roupas simples de uma serva, a limpar o pó e a servir o chá. A promessa feita no leito de morte de Marta criou um vazio na vida de Jefferson, um buraco negro de afeto e intimidade que ele jurou nunca preencher com um casamento formal. Mas a natureza abomina o vácuo e o destino, com o seu sentido de humor macabro, já tinha colocado a peça de reposição dentro da própria casa. A semente da obsessão futura foi plantada ali, no meio das lágrimas e do luto de 1782. Jefferson prometeu não casar, mas nunca prometeu não amar, e muito menos prometeu não possuir. E assim, sob o manto pesado da morte de uma irmã, a outra irmã começou, sem saber, a sua longa e tortuosa caminhada em direção ao leito do homem mais poderoso da América. A viagem pelo oceano foi o primeiro passo da sua transformação. Longe dos olhares vigilantes dos capatazes, Sally teve de amadurecer à força, enfrentando tempestades e enjoos, tornando-se a protetora da pequena Polly. Quando finalmente desembarcaram em Inglaterra e depois viajaram para Paris, a Sally, que desceu da carruagem no elegante hotel de Langeac,
Nos Campos Elíseos, já não era a menina tímida da plantação. Paris atingiu-a como uma bofetada de perfume e pólvora. Era um mundo de excessos, onde as damas usavam sedas que custavam mais do que uma vida inteira de trabalho de um escravo, onde a conversa nos salões era livre e perigosa, e onde, crucialmente, a escravatura não existia da mesma forma brutal que na Virgínia. Aos olhos da lei francesa, assim que um escravo pisava aquele solo, podia reclamar a sua liberdade. Sally respirava um ar diferente ali, um ar que cheirava a possibilidade. Mas a verdadeira transformação aconteceu sob o olhar de Thomas Jefferson. Quando ele a viu chegar, o choque deve ter sido visceral. A menina de 9 anos que ele deixara para trás tinha desaparecido. Diante dele estava agora uma jovem mulher no auge do desabrochar da adolescência, com 14 anos, mas com o porte e a beleza da família Wales. A genética tinha feito o seu trabalho cruel e perfeito. Sally era agora a imagem viva, quase respiratória, de Martha Jefferson quando jovem. O cabelo longo e liso, a pele pálida, a curva do sorriso, o tom da voz. Em Paris, longe das restrições puritanas da América, Jefferson começou a ver nela não a tia das suas filhas, não a sua propriedade, mas a reencarnação do seu desejo perdido. Ele não a mandou de volta. Pelo contrário, decidiu mantê-la ali. Jefferson investiu na sua transformação com o zelo de um pigmalião moldando a sua Galateia. Pagou-lhe tutores de francês, comprou-lhe roupas da moda parisiense, distanciando-a visualmente da imagem de uma serva doméstica. Sally deixou de usar os tecidos grosseiros de algodão da Virgínia para vestir as musselinas delicadas da Europa. Ela aprendeu a comportar-se como uma dama de companhia, a falar a língua de Molière, a mover-se com a graça dos salões. Aos 16 anos, Sally Hemings era uma visão desconcertante. Uma escrava que parecia uma aristocrata, uma mulher negra que parecia branca, a irmã da esposa morta, a viver sob o mesmo teto que o viúvo solitário. A tensão naquela casa elegante em Paris devia ser palpável, uma eletricidade estática carregada de tabu. Jefferson, um homem de 44 anos, poderoso e intelectual, e Sally, uma adolescente de 16, vulnerável e dependente, estavam presos numa dança silenciosa. Ele via nela o passado que queria recuperar. Ela via nele o único mundo que conhecia. O luxo de Paris serviu de cenário para o início de algo que a história tentaria esconder, mas que a biologia tornaria impossível de negar. A inocência tinha ficado na Virgínia. Em Paris, nasceu o pecado. No dia 14 de julho, o mundo virou de cabeça para baixo. A Bastilha, aquele monumento de pedra impenetrável que simbolizava o poder absoluto da monarquia, caiu sob a fúria do povo. Jefferson, o diplomata, observava tudo com uma mistura de fascínio intelectual e terror prático. Ele via a bela liberdade a nascer, mas também via o caos, o sangue nas calçadas e o colapso da ordem que protegia homens da sua classe. Ele começou a temer pela segurança da sua família, trancando as portas, ordenando que as janelas ficassem fechadas, sentindo o chão tremer sob os seus pés. Mas Sally via algo completamente diferente através das frestas das cortinas. Ela via o medo nos olhos dos poderosos. Ela via duques e condes, homens que na Virgínia seriam intocáveis como deuses, a fugir das suas casas, a esconder as suas joias, a tremer diante daqueles que supostamente deveriam servi-los. Foi nesse momento, no meio do fumo e dos gritos de liberdade, igualdade, fraternidade, que algo fundamental se quebrou dentro de Sally. A ilusão da omnipotência do mestre desfez-se. Ela percebeu que o poder de Thomas Jefferson sobre ela não era uma lei divina, imutável e eterna. Era uma construção frágil, sustentada apenas pelo medo e pela obediência. Se o povo de Paris podia derrubar um rei ungido por Deus, por que é que ela não podia desafiar um dono de escravos da Virgínia? A revolução nas ruas acendeu uma revolução privada no coração daquela jovem. Ela viu a aristocracia sangrar
e percebeu que os seus senhores eram feitos de carne e osso, vulneráveis, aterrorizados. O homem que controlava o seu destino estava ali, a empacotar livros e a planear uma fuga rápida de volta para a segurança da América, onde a ordem ainda reinava. Mas Sally já não era a mesma menina que tinha atravessado o oceano obedientemente. O medo de Jefferson era palpável. Ele queria sair daquele caldeirão a ferver o mais rápido possível, levar as suas filhas e a sua propriedade de volta para a tranquilidade de Monticello, onde os escravos não liam jornais e não derrubavam prisões. Mas ele cometeu um erro fatal. Subestimou o que Sally estava a absorver daquela atmosfera elétrica. Ela ouvia as conversas sobre os direitos naturais. Ela via os negros livres de Paris a andar de cabeça erguida e ela conectou os pontos. A América era a terra da escravidão. A França era, naquele momento caótico, a terra da possibilidade. O medo que impulsionava Jefferson a querer fugir foi o mesmo combustível que deu a Sally a coragem suicida de que ela precisava. Ela olhou para o homem mais poderoso do seu mundo e, pela primeira vez, não viu um mestre. Viu um homem assustado que precisava dela. E quem precisa, tem de negociar. A guilhotina ainda não tinha cortado nenhuma cabeça real. Mas na mente de Sally Hemings, a autoridade absoluta de Thomas Jefferson já tinha rolado pelo chão oeste. Foi o momento de maior tensão na vida privada de Thomas Jefferson, um confronto que ele nunca previu e para o qual não estava preparado. Sally tinha trunfos poderosos na manga, cartas que ela jogou com a frieza de um jogador de póquer experiente. Primeiro, a lei francesa estava do lado dela. Em solo francês, ela era livre. Se ela simplesmente saísse pela porta e fosse à polícia ou a um tribunal, Jefferson não teria qualquer poder legal para a arrastar de volta. Ele perderia não apenas a sua amante, mas enfrentaria uma humilhação pública internacional. Segundo, e mais devastador, Sally estava grávida. Ela carregava no ventre o primeiro filho de ambos. O sangue de Jefferson misturado com o sangue dos Wales e dos Hemings. Ela sabia que ele, apesar de tudo, era um homem de família obsessivo que não suportaria a ideia de abandonar a sua própria carne e sangue num continente em chamas, longe do seu controle. A inversão de poder naquele momento foi total e vertiginosa. O autor da Declaração de Independência, o diplomata que negociava tratados entre nações, viu-se refém de uma adolescente de 16 anos grávida. Ele não podia usar a força. A força não funcionava ali. Ele teve de usar a única coisa que lhe restava, a persuasão. Jefferson, o homem que moldava o destino de um país, viu-se reduzido a suplicar. Ele prometeu-lhe o mundo. Prometeu-lhe uma vida de conforto em Monticello, longe dos campos de trabalho, longe do chicote. Prometeu-lhe veludo, proteção e privilégios que nenhum outro escravo jamais sonharia ter. Mas Sally, endurecida pela realidade que conhecia, sabia que conforto numa gaiola ainda é prisão. Ela queria mais. Ela queria o que ele tinha garantido para si mesmo e para as suas filhas brancas: liberdade. E assim nasceu o tratado. Não foi escrito em pergaminho, não foi assinado com penas de ganso, nem selado com cera oficial, mas foi o contrato mais vinculativo da vida de Jefferson. Sally impôs a sua condição final, o preço do seu regresso. Ela voltaria para a escravidão, sacrificaria a sua própria liberdade pessoal e a chance de viver como uma mulher livre em Paris, mas em troca, cada filho que nascesse do corpo dela, cada fruto daquela união proibida, seria libertado assim que atingisse a idade adulta, aos 21 anos. Ela trocou a sua vida pela vida dos seus descendentes. Foi um ato de amor maternal projetado para o futuro, uma aposta de longo prazo feita por uma mãe que ainda era quase uma criança. Jefferson, encurralado pelo desejo, pelo medo do escândalo e pela necessidade de posse, aceitou. Ele prometeu libertar os filhos que ainda nem tinham nascido.
Naquele quarto em Paris, o destino de gerações foi selado. Sally Hemings subiu a bordo do navio não como uma escrava derrotada, mas como uma mulher que tinha dobrado o patriarcado à sua vontade, carregando no ventre a primeira prova daquele pacto de sangue e silêncio. A vida de Sally passou a desenrolar-se num espaço liminar, nem completamente escrava do campo, nem senhora da casa, mas uma prisioneira de luxo num purgatório doméstico. O seu mundo encolheu drasticamente para um quarto pequeno e sem janelas para o exterior, localizado na dependência sul da casa principal, literalmente debaixo do terraço onde Jefferson gostava de passear e contemplar o horizonte. A proximidade era asfixiante. O quarto dela estava ligado ao escritório privado de Jefferson por uma escada estreita e discreta, um canal arquitetônico desenhado para facilitar o acesso noturno sem alertar os hóspedes ou a família legítima. Era uma gaiola dourada, forrada com o silêncio cúmplice das paredes de tijolo. Ali, Sally vivia à espera, disponível, sempre presente mas nunca vista, uma sombra que servia o chá e aquecia a cama, existindo apenas nas margens da vida oficial do grande homem. E então, começou o ciclo de tragédias, o preço sangrento que a natureza cobrou pelo Pacto de Paris. O filho concebido em França, aquele que tinha sido a moeda de troca pela liberdade futura, nasceu pouco depois do regresso, mas a morte, que rondava Monticello com uma familiaridade cruel, levou-o rapidamente. Não houve batismo público, não houve registro de nome nos diários meticulosos de Jefferson, apenas um vazio onde deveria estar uma vida. Sally, ainda uma adolescente, teve de enterrar o seu primeiro filho na terra do seu dono. E a dor não parou por aí. Em 1795, nasceu uma menina, a primeira Harriet. Era linda, diziam, com a pele clara do pai. Mas ela também morreu aos 2 anos de idade. Depois outra criança, outro nado morto ou morte prematura. A década de 1790 foi um corredor escuro de partos e funerais para Sally Hemings. Ela entregou o seu corpo e a sua liberdade em troca do futuro dos seus filhos, mas o destino parecia determinado a arrancar-lhe esses filhos dos braços antes que eles pudessem sequer sonhar com a liberdade prometida. A atmosfera em Monticello durante esses anos era de uma claustrofobia insuportável, disfarçada de tranquilidade pastoral. Enquanto Jefferson subia na política nacional, tornando-se secretário de Estado e depois vice-presidente, construindo a sua reputação como o apóstolo da liberdade americana, em casa ele mantinha uma rotina de segredo absoluto. Havia jantares suntuosos na sala de jantar, onde se discutia a república e a virtude, servidos por escravos que sabiam exatamente quem dormia na dependência. Sally tinha de ver Jefferson todos os dias. Tinha de ver as filhas dele, Patsy e Polly, a viverem as vidas privilegiadas que os seus próprios filhos mortos nunca teriam. Ela costurava as roupas delas, arrumava os quartos delas, vivendo como um fantasma na vida da sua própria família biológica. O ar dentro daquela mansão devia ser irrespirável, carregado com o peso do que não era dito, com olhares desviados e portas fechadas suavemente à noite. Era uma rotina de dissimulação perfeita, onde a violência da escravatura não se manifestava em chicotadas no meio do salão, mas na anulação lenta e silenciosa da alma de uma mulher presa num ciclo de nascimentos, mortes e submissão. A tensão entre estas duas mulheres, Patsy e Sally, era a corrente elétrica que mantinha a casa num estado de perpétua ansiedade. Eram duas faces da mesma moeda trágica, ambas filhas de homens que dormiram com as suas escravas, ambas ligadas pelo sangue de John Wales, ambas orbitando o mesmo sol, Thomas Jefferson. Mas enquanto Sally representava o pecado e a vergonha oculta, Patsy representava a ordem, a legitimidade e a moralidade pública. Patsy odiava Sally, não com gritos ou violência física, isso seria vulgar e indigno de uma Jefferson,
mas com um ódio frio e burocrático. Ela via em Sally a mancha na memória imaculada da sua mãe. Cada filho que Sally dava à luz era um insulto vivo, uma prova de que o seu pai, o seu herói, tinha substituído a sua mãe sagrada por uma escrava. Vamos imaginar uma cena que, embora não esteja escrita nos livros de história, certamente ecoou naquelas paredes centenas de vezes. É uma tarde abafada de verão. As crianças de Sally, talvez o jovem Beverly ou a pequena Harriet, estão a brincar demasiado perto da entrada principal, rindo e correndo, onde os hóspedes importantes estão prestes a chegar. Patsy aparece no topo das escadas, a sua figura rígida recortada contra a luz. Com um gesto seco da mão e um tom de voz que cortaria vidro, ela ordena que as crianças sejam levadas para trás, para longe da vista, para o lugar delas. Ela quer apagar a prova, quer limpar o cenário. Sally, que observa de um canto, sente o golpe. Ela não pode responder. Ela é propriedade. Mas então, a porta do escritório abre-se. Jefferson sai. Ele vê a cena. Ele não grita com Patsy, ele nunca o faria. Mas ele caminha até as crianças, talvez passe a mão pela cabeça de Beverly com uma ternura distraidamente chocante. E com um olhar suave, mas firme para a filha, sinaliza que eles podem ficar. O silêncio que se segue é ensurdecedor. Patsy engole a humilhação em si. Ela não pode confrontar o pai. A sua idolatria não permite, e o poder dele é absoluto. Ela sabe que não pode expulsar Sally, porque o pai não o permitiria. Então, ela vinga-se nas pequenas coisas, ela reforça as regras, controla a despensa, mantém Sally ocupada com tarefas intermináveis, garantindo que a hierarquia nunca seja esquecida. Era uma guerra fria doméstica, onde o campo de batalha era a mesa de jantar e a sala de costura. Patsy via a herança da família, não apenas o dinheiro, mas a honra, a ser diluída por aquela outra família. Ela sentia-se a protetora de um legado sitiado, lutando para manter a ficção da pureza de Jefferson, enquanto a realidade biológica brincava no jardim. Sally, por sua vez, jogava o jogo da sobrevivência. Ela sabia que Patsy a desprezava, mas também sabia que enquanto Jefferson vivesse, ela tinha um escudo invisível. Ela chorou pelo irmão em silêncio, no seu quarto apertado, e abraçou os seus filhos com mais força, sabendo que estava a criá-los para um mundo que já tinha devorado o melhor da sua família. O preço do silêncio era alto, mas o preço da liberdade parecia ser a própria vida. Para Sally, a morte de James não foi apenas um luto, foi uma profecia aterrorizante. Ela lembrava-se das noites em Paris, quando ela e James sussurravam sobre o futuro, sobre como seria viver sem corrente. James tinha sido o corajoso, o pioneiro, e agora ele era um corpo frio numa cova sem nome, vítima da própria liberdade que tinha conquistado. Naquele quarto apertado debaixo do terraço sul, Sally chorou lágrimas amargas e silenciosas, não apenas pelo irmão, mas pela inocência perdida. Ela percebeu, com uma clareza gélida, que lá fora era um lugar hostil, um deserto onde lobos esperavam por ovelhas desgarradas. A Gaiola Dourada de Monticello, com todas as suas humilhações diárias e a vigilância de Patsy, oferecia algo que a liberdade de James não tinha oferecido: proteção. Sob a sombra de Jefferson, os seus filhos tinham comida, teto e segurança física. Lá fora, eles seriam apenas negros num mundo de branco. Este evento solidificou a resolução de Sally. Qualquer pensamento persistente de fuga, qualquer fantasia de pegar nas crianças e correr para o norte, morreu junto com James. Ela entendeu que a sua missão não era apenas garantir a liberdade legal dos seus filhos, mas prepará-los para sobreviver a ela. A liberdade não era um ponto de chegada, era um campo de batalha. Ela olhou para Beverly, para Harriet, para os pequenos que ainda dependiam dela, e jurou que eles não teriam o mesmo fim que o tio. Eles seriam mais fortes, mais astutos, mais preparados. O fantasma de James tornou-se um guardião sombrio na vida de Sally,
lembrando-a constantemente de que o preço do silêncio e da submissão a Jefferson era a única moeda que podia comprar a vida dos seus filhos. Ela engoliu a sua dor, limpou as lágrimas e voltou ao trabalho, servindo o homem que possuía a sua vida, porque agora ela sabia que a alternativa era a morte. E assim, os anos passaram, e os filhos da sombra cresceram. Beverly, Harriet, Madison e Aston. Eram crianças bonitas, inteligentes e, acima de tudo, brancas aos olhos de quem não conhecesse a sua história. A genética tinha sido generosa, ou talvez cruel, ao apagar quase todos os vestígios visíveis da sua herança africana. Eles corriam por Monticello não como pequenos escravos, mas como espectros de uma aristocracia paralela. Não trabalhavam nos campos sob o chicote do capataz. Aprendiam ofícios. Beverly tornou-se músico e carpinteiro. Harriet aprendeu a tecer e a gerir uma casa. Jefferson, o pai que não podia ser chamado de pai, observava-os de longe, às vezes com um interesse pedagógico, às vezes com uma indiferença calculada. Ele nunca os abraçou em público, nunca os chamou de meu filho ou minha filha diante de visita, mas todos sabiam. Os escravos sabiam, os vizinhos sabiam e as crianças sabiam. Mas crescer em Monticello significava crescer com um prazo de validade. Sally incutiu neles a verdade brutal desde cedo. Eles estavam a ser criados para partir. A mãe estava a moldá-los, não para ficarem com ela, mas para a abandonarem. Era o paradoxo supremo do amor maternal na escravidão. Para salvar os seus filhos, ela tinha de os expulsar. Ela ensinou-lhes a falar bem, a vestir-se bem, a comportar-se como brancos, porque sabia que a única maneira de eles sobreviverem lá fora, sem acabarem como o tio James, era desaparecerem na multidão branca. Ela estava a criar fantasmas que um dia simplesmente deixariam de existir como negros. Cada lição, cada carinho, cada momento de proteção era um passo em direção ao dia inevitável em que ela ficaria sozinha naquela colina, vendo as costas dos seus filhos, enquanto eles caminhavam para uma vida onde ela não poderia entrar. Eram duas rainhas presas num castelo, uma visível e poderosa, a outra invisível e intocável, ambas lutando pela alma do mesmo homem. A estratégia de defesa foi brilhante na sua crueldade. Enquanto Jefferson mantinha o seu silêncio augusto, recusando-se a dignificar a difamação com uma resposta, a sua máquina política entrou em ação. Os jornais republicanos, leais ao presidente, não atacaram os factos, porque os factos eram difíceis de refutar. Atacaram o mensageiro. James Callender foi pintado como um bêbado, um chantagista, um louco vingativo cuja palavra não valia o papel em que estava impressa. A narrativa foi desviada. A questão não era se o presidente dormia com uma escrava, mas sim a depravação de quem ousava falar de tais assuntos privados em público. A sociedade virginitária cerrou fileiras. Eles sabiam, todos sabiam que os senhores de plantações frequentemente tinham famílias sombra. Mas por isso era uma quebra do código de honra, uma traição de classe. Ao atacar Jefferson, Callender não estava apenas a atacar um homem, estava a atacar todo o sistema patriarcal do Sul. E o sistema defendeu-se. O resultado foi desconcertante para os moralistas. Na eleição de 1804, apenas 2 anos após o escândalo fatal, Thomas Jefferson foi reeleito com uma vitória esmagadora. Ele não apenas venceu, ele humilhou a oposição federalista. O povo americano, ou pelo menos os homens brancos que podiam votar, olharam para a história de Sally Hemings, deram de ombros e votaram no autor da Declaração de Independência. A economia ia bem, o território da Louisiana tinha acabado de ser comprado, duplicando o tamanho do país. Quem se importava com o que acontecia nos quartos escuros de Monticello? A prosperidade comprou a cegueira moral. A nação escolheu o mito do herói em vez da realidade do homem. Sally Hemings, a mulher no centro do furacão, foi reduzida a uma nota de rodapé,
um pecadilho irrelevante na biografia de um gigante. Mas essa vitória política teve um custo humano devastador. Ao sobreviver ao escândalo sem qualquer consequência, Jefferson recebeu uma validação tácita para continuar. Se a exposição pública não o parou, nada o pararia. O silêncio da sociedade funcionou como uma permissão. Ele continuou a viver com Sally, continuou a ter filhos com ela, continuou a manter a sua família secreta na escravidão, tudo sob o manto da presidência. A blindagem do homem poderoso era tão espessa que a verdade simplesmente ricocheteava nela. Para Sally, a reeleição de Jefferson significou que a sua esperança de que a pressão pública pudesse forçar alguma mudança desapareceu. Ela viu que o seu dono era intocável. O mundo exterior podia gritar, desenhar caricaturas e escrever poemas satíricos, mas dentro dos portões de Monticello, a ordem permanecia inalterada. O poder tinha falado, e a sua mensagem era clara. A verdade não importa quando se é o dono da história. A notícia chegou a Monticello como um vento gélido. James estava morto. Suicídio, diziam os rumores. O álcool e o desespero tinham-no consumido. Ele tinha 36 anos. Para Sally, isto não foi apenas a perda de um irmão amado. Foi um aviso brutal. James tinha tentado viver lá fora e tinha sido destruído. Ele tinha voado para longe da gaiola e tinha caído. A morte de James lançou uma sombra terrível sobre o Tratado de Paris. Sally tinha negociado a liberdade dos seus filhos, mas agora ela tinha de se perguntar: que tipo de liberdade seria essa? Seria a liberdade de morrer na sarjeta, sozinho e esquecido, como o tio James. O medo do mundo exterior, um mundo racista e hostil que não perdoava a cor da pele, infiltrou-se no coração de Sally. De repente, a gaiola dourada de Monticello, com todas as suas humilhações e segredos, parecia oferecer algo que a liberdade não oferecia: sobrevivência. A educação destas crianças foi um projeto silencioso e subversivo. Eles não foram enviados para os campos de tabaco ou trigo, onde o sol curte a pele e quebra as costas. Em vez disso, receberam um treino que os preparava para uma vida que teoricamente lhes era negada. Beverly aprendeu a tocar violino, o instrumento favorito de Jefferson, e tornou-se carpinteiro, um ofício nobre. Harriet aprendeu a tecer, não panos grosseiros, mas tecidos finos, adquirindo a destreza e a postura de uma mulher que sabe gerir um lar. Madison e Aston aprenderam carpintaria e música. Eles estavam a ser equipados com as ferramentas da liberdade, as habilidades que lhes permitiriam sobreviver num mundo onde não teriam a proteção do nome Jefferson. Mas a lição mais difícil não era manusear um arco de violino ou uma agulha. Era a lição da identidade. Sally tinha de ensinar aos seus filhos a arte da invisibilidade racial. Eles tinham de aprender a ser brancos. Este era o dilema da sombra. Para serem livres, verdadeiramente livres, eles não podiam ser negros. A América do século XIX não tinha lugar para negros livres e prósperos. Era um lugar perigoso, cheio de restrições legais e violência aleatória, como o destino de James Hemings tinha provado tragicamente. A única saída segura era passar. Sally sabia que os seus filhos, com a sua aparência, poderiam dissolver-se na sociedade branca, desaparecer nas cidades do norte ou do oeste, casar com brancos e enterrar a sua herança africana para sempre. Mas o preço dessa segurança era o apagamento da mãe. Para que o plano funcionasse, eles teriam de esquecer de onde vieram, teriam de negar o ventre que os gerou. Cada vez que Sally olhava para o rosto pálido de Harriet ou para os olhos cinzentos de Beverly, ela sentia o orgulho de vê-los belos e fortes, misturado com a dor agoniante de saber que estava a criar estranhos. Ela estava a esculpir as suas almas para que pudessem abandoná-la sem olhar para trás. Jefferson, por sua vez, mantinha uma distância emocional calculada, mas permeável. Ele via os rapazes a tocar violino,
talvez até tocasse com eles em momentos privados na quietude da noite, uma orquestra de câmara familiar e grotesca, onde o mestre tocava ao lado dos seus escravos filhos. Ele nunca os abraçou publicamente, nunca lhes chamou filhos, mas permitiu que vivessem numa bolha de privilégio relativo. Ele sabia o que Sally estava a fazer. Ele sabia que o destino daquelas crianças era partir. O Tratado de Paris estava a ser cumprido lentamente, dia após dia. Jefferson estava a pagar a sua dívida de honra, permitindo que eles fossem preparados para a fuga. Mas para Sally, cada aniversário dos seus filhos era um passo em direção à solidão. Ela não estava apenas a criar filhos, estava a preparar a sua própria viuvez maternal. O amor dela era um ato de sacrifício contínuo, nutrindo as asas dos pássaros que, uma vez que voassem, nunca mais poderiam voltar ao ninho, sob pena de serem capturados pela rede da escravidão novamente. A tensão em Monticello crescia à medida que Beverly se aproximava dos 21 anos. O relógio estava a contar. A separação era inevitável, e o silêncio da casa estava prestes a ser quebrado pela partida dos primeiros filhos da sombra. A morte de Jefferson não foi apenas o fim de um homem, foi o colapso de um mundo. A plantação estava falida. Jefferson tinha vivido muito além das suas posses, gastando fortunas em vinhos, livros, arquitetura e hospitalidade, acumulando uma dívida de mais de $100.000, uma soma astronômica para a época. Todos sabiam o que isso significava: liquidação. A morte do mestre significava o fim da proteção. Para as centenas de escravos de Monticello, o 4 de julho não foi o dia da independência, foi o dia do juízo final. O medo espalhou-se pelas senzalas como um vírus. Famílias seriam separadas, mães seriam arrancadas dos filhos, maridos das esposas, todos vendidos em leilão para pagar as contas do apóstolo da liberdade. O choro começou antes mesmo do corpo arrefecer. Mas no meio deste naufrágio financeiro e moral, Jefferson fez um último ato de vontade, cumprindo a promessa feita a Sally 37 anos antes em Paris. No seu testamento, ele libertou 5 escravos, apenas 5, de uma população de mais de 130. Todos eles eram homens da família Hemings. Madison e Aston Hemings, os seus filhos mais novos, foram oficialmente libertados. Ele também pediu à legislatura da Virgínia que lhes permitisse permanecer no estado, uma exceção rara à lei que exigia que os escravos libertos partissem no prazo de 1 ano. Beverly e Harriet, os mais velhos, já tinham fugido anos antes, com a permissão tácita e talvez até a ajuda financeira do pai, desaparecendo na sociedade branca. A promessa foi cumprida para a descendência. Mas e a mãe? E Sally? O nome de Sally Hemings não constava na lista de alforria. Não havia nenhum documento oficial, nenhum selo de cera que lhe devolvesse a liberdade legal. Jefferson morreu e deixou a mulher com quem partilhou a cama durante quase 4 décadas como propriedade do seu espólio. Foi uma omissão chocante, ou talvez uma manobra calculada. Sally era agora uma mulher de 53 anos, velha para os padrões da época e de pouco valor monetário no mercado de escravos. Talvez Jefferson confiasse que a sua filha Patsy, apesar de todo o ódio e ressentimento, não teria a crueldade de vender a tia em leilão público. Ou talvez, na sua arrogância final, ele simplesmente não se importasse o suficiente para escrever o nome dela. Sally ficou ali, no olho do furacão, vendo os seus filhos receberem a liberdade enquanto ela permanecia acorrentada à lei, dependente da misericórdia da filha legítima que a desprezava. 6 meses depois, em janeiro de 1827, o impensável aconteceu. O grande leilão de Monticello foi um espetáculo de horror. Compradores de toda a região reuniram-se no relvado da frente, pisando a relva onde Jefferson costumava brincar com os netos, para licitar carne humana. O caos era absoluto.
Gritos de leiloeiros misturavam-se com os lamentos de desespero das famílias a serem desmembradas. Crianças foram arrancadas dos braços das mães. Irmãos viram irmãos serem levados para o sul profundo, para as plantações de algodão e açúcar de onde poucos regressavam. A família alargada de Monticello foi destruída numa tarde de inverno gelada, vendida para pagar as extravagâncias de um homem que escreveu que todos os homens nascem livres. Sally foi poupada do bloco de leilão, não por bondade, mas porque Patsy a deu informalmente a liberdade, permitindo-lhe sair da plantação para viver com os seus filhos libertos em Charlottesville. Ela saiu de Monticello não como uma mulher livre de direito, mas como uma refugiada da ruína, carregando consigo as memórias de uma vida vivida na sombra do poder e a dor de ver a sua comunidade destruída. O apagamento começou com Beverly e Harriet. Eles foram os primeiros a partir, os primeiros a testar a eficácia da sua pele clara no mundo perigoso dos brancos. Beverly desapareceu na imensidão da sociedade americana, cortando todos os laços com o passado negro. Ele casou-se com uma mulher branca de boa família, talvez mudando de nome, talvez inventando uma história sobre pais falecidos na Europa ou no sul distante. Para sobreviver e proteger a sua nova família, ele teve de cometer um parricídio simbólico. Teve de matar a memória da sua mãe. Ele nunca mais poderia escrever-lhe, nunca mais poderia visitá-la, porque uma carta interceptada ou uma visita de uma velha mulher negra poderiam destruir o disfarce que protegia a vida dos seus filhos. Harriet fez o mesmo. Mudou-se para Washington, D.C., casou-se com um homem branco, teve filhos que cresceram a acreditar que eram puramente caucasianos. O choque foi sísmico. Historiadores que tinham dedicado as suas carreiras a idolatrar o sábio de Monticello ficaram atordoados, tentando encontrar novas desculpas desesperadas. Sugeriram que talvez fosse o irmão mais novo de Thomas, Randolph, o pai. Mas Randolph raramente visitava Monticello, e certamente não estava lá precisamente 9 meses antes de cada um dos 6 nascimentos de Sally, ao contrário de Thomas, cuja presença na plantação coincidia matematicamente com cada janela de concessão de Sally Hemings. A coincidência genética, somada à evidência documental das datas de estadia de Jefferson, tornou a conclusão irrefutável para qualquer mente racional. A biologia não mente. O ADN não tem agenda política. Ele apenas revelou a verdade nua e crua. O sangue do autor da independência corria nas veias dos escravos que ele manteve em cativeiro. Esta revelação fez mais do que apenas corrigir uma árvore genealógica. Ela reescreveu a narrativa da história americana. Provou que a tradição oral dos negros, guardada em segredo e transmitida com medo, era mais precisa e verdadeira do que a história escrita pelos brancos. Sally Hemings, a mulher sem voz, a concubina sem rosto, foi finalmente ouvida através do sangue dos seus trinetos. A ciência forçou a América a olhar para o seu pai fundador e ver não um Deus de mármore, mas um homem falível, um homem que viveu uma contradição agonizante. A cifra de Jefferson foi quebrada. Ele não era apenas o pai da liberdade, era o pai de Aston, de Madison, de Beverly e de Harriet. E Sally não era uma nota de rodapé. Ela era a matriarca oculta da República. Hoje, quem visita Monticello não ouve apenas a história do gênio que escreveu a Declaração de Independência. Ouve a história da mulher que garantiu que essas palavras valessem também para os seus filhos. A história de Jefferson deixou de ser um monólogo de grandeza para se tornar um diálogo complexo e doloroso sobre poder, raça e hipocrisia. Ele permanece um gigante, sim, mas um gigante com pés de barro, rachado pela contradição fundamental da América. Uma nação fundada na liberdade, mas construída sobre a escravidão. Jefferson encarna esse paradoxo na sua forma mais íntima.
Ele foi o homem que sonhou com a liberdade universal, mas que não teve a coragem moral de libertar a própria mulher que partilhava o seu leito, nem a força para enfrentar os preconceitos do seu tempo. Mas a verdadeira vencedora desta longa batalha contra o esquecimento não é a ciência, é Sally Hemings. Ela, que não deixou diários, que não escreveu cartas, que não tinha voz política, jogou o longo jogo da sobrevivência. O seu Tratado de Paris, negociado por uma adolescente grávida num quarto estrangeiro, foi cumprido. Ela pagou com o seu corpo e com a sua liberdade pessoal, mas os seus filhos venceram. Eles escaparam. Eles sobreviveram. Eles prosperaram. E no final, o sangue dela provou ser tão indelével quanto a tinta de Jefferson. Ela emergiu das sombras não como uma vítima passiva, mas como uma estrategista silenciosa, uma mãe que usou as poucas armas que tinha, a sua beleza, a sua fertilidade, o seu silêncio, para salvar a sua linhagem da aniquilação. A imagem final que nos resta não é a do presidente no seu pedestal de mármore, frio e distante. É a imagem de Sally, parada à janela do seu quarto em Monticello, olhando para o horizonte onde os seus filhos desapareceram para serem livres. Ela é a mãe fundadora que a América tentou esconder. O seu silêncio durou 200 anos, mas hoje o seu grito de existência ecoa mais alto do que qualquer discurso político. A história tentou enterrá-la, mas esqueceu-se de que ela era uma semente. E agora, a árvore da verdade cresceu, frondosa e inegável, cobrindo com a sua sombra tanto os pecados do passado quanto a esperança do futuro. Thomas Jefferson pertence à história, mas a verdade, essa, pertence a Sally Hemings. O preço da liberdade deles foi o esquecimento absoluto da mulher que os pariu. Sally morreu em 1835, sem saber onde estavam os seus filhos mais velhos, ou se estavam vivos. O silêncio deles era a prova de que estavam seguros. Aston Hemings escolheu um caminho diferente, mas igualmente subversivo. Em 1852, mudou-se para o estado do Ohio, uma terra onde a escravidão era proibida, e fez algo audacioso. Mudou o seu sobrenome. Deixou de ser apenas Aston Hemings para se tornar Aston Hemings Jefferson. Ele reivindicou publicamente o nome do pai, o nome sagrado que lhe fora negado à nascença, e com esse nome, ele e a sua família entraram na comunidade branca de Madison, Wisconsin. Os seus filhos tornaram-se pilares da sociedade branca, ricos, respeitados, sem que ninguém suspeitasse que o seu avô tinha sido o presidente e a sua avó uma escrava. Eles guardaram o segredo da descendência de Jefferson, mas apagaram a conexão com Sally. A mancha africana foi lavada gerações a fio, até que os próprios bisnetos esqueceram a verdade. Enquanto os filhos de Sally se dispersavam e se branqueavam, a família branca de Jefferson, os Randolphs, começou a construir a grande muralha da mentira. Durante os 150 anos seguintes, eles defenderam a pureza do patriarca com uma ferocidade religiosa. Negaram todos os rumores, inventaram histórias alternativas, culpando os sobrinhos de Jefferson, Peter ou Samuel Carr pela paternidade das crianças de pele clara. Historiadores respeitados aceitaram essa versão higienizada, ignorando as provas, ignorando as datas, ignorando a lógica, porque a América precisava do seu herói imaculado. A história de Sally Hemings foi ativamente enterrada, ridicularizada como fofoca de escravos, banida dos livros escolares. Foi o crime perfeito. As vítimas, os filhos, esconderam-se para sobreviver, e os perpetradores, a família branca, esconderam a verdade para manter o poder. O pacto de silêncio durou 2 séculos, cobrindo a verdade com camadas de mito, mármore e vergonha. A ciência por trás da revelação era elegante e implacável. O Dr. Foster focou-se no cromossoma XY, o marcador genético que é passado de pai para filho, praticamente inalterado através das gerações.
Era como um sobrenome biológico que não podia ser falsificado ou apagado. Havia um problema logístico. Thomas Jefferson não tinha deixado filhos legítimos sobreviventes para fornecer uma amostra direta, mas a genética oferecia uma solução lateral. Os cientistas localizaram descendentes masculinos do tio de Thomas, Field Jefferson, que partilhavam o mesmo cromossoma Ish ancestral. Em seguida, localizaram os descendentes de Eston Hemmings, o filho mais novo de Sally, que tinha mudado o nome e desaparecido na brancura da sociedade americana. E, crucialmente, localizaram descendentes dos irmãos Carr, os sobrinhos de Jefferson, que a família branca tinha usado como bodes expiatórios durante 150 anos, culpando-os pela paternidade das crianças escravas. Os resultados foram devastadores para os negacionistas e uma vindicação gloriosa para a memória de Sally. Primeiro, o ADN provou que não havia absolutamente nenhuma ligação entre os descendentes de Eston Hemmings e os irmãos Carr. A defesa Carr, o álibi perfeito que tinha sido usado em biografias vencedoras do prêmio Pulitzer para absolver Jefferson, desfez-se em pó instantaneamente. Os sobrinhos eram inocentes. A mentira secular foi exposta. Segundo, e mais importante, o cromossoma Ishmael dos descendentes de Eston Hemmings era uma combinação perfeita, rara e inconfundível, com o cromossoma ISP da família Jefferson. A probabilidade de ser uma coincidência era estatisticamente nula. A ciência confirmou o que Madison Hemmings tinha dito numa entrevista de jornal em 1873. Thomas Jefferson era o meu pai. Quero muito saber a sua opinião. Vá agora aos comentários e escreva. Você acredita que devemos separar a obra política do homem privado ou a hipocrisia de Jefferson mancha irremediavelmente o seu legado? E o mais importante, o que teria feito no lugar de Sally naquele quarto em Paris? Teria ficado na França livre e abandonado a família? Ou teria voltado para a escravidão para garantir o futuro dos seus descendentes? Quero ler cada teoria e reflexão vossa. Se valoriza este tipo de jornalismo histórico, se gosta de documentários que mergulham fundo na verdade, sem medo de derrubar mitos, mostre o seu apoio agora. É um gesto simples, mas fundamental para a nossa equipa. Deixe o seu gosto neste vídeo. Clique no botão de subscrever e, muito importante, ative o sininho das notificações. Ao fazer isso, você não está apenas a apoiar um canal, está a ajudar a garantir que estas histórias esquecidas, que muitos tentaram apagar, continuem a ser contadas com a dignidade que merecem. Obrigado por nos acompanhar nesta viagem ao passado e até a próxima revelação.